Esse ministério acredita, por A e mais B, base bíblica e o que mais você desejar, que a segunda vinda não tem nada a ver com o arrebatamento. O arrebatamento acontece antes da segunda vinda. Depois que o arrebatamento acontecer, 7 anos se passam para que a segunda vinda aconteça. Quando é colocado dessa forma, precisamos entender que é como se fosse pegar o ônibus em movimento. O ônibus não para que eu entre. Em movimento eu entro. Ele apenas abre a porta para que eu possa entrar. Tem que ser rápido. A Nova Jerusalém, segundo o que João viu, ela está descendo em direção à terra. Quando ela chegar em uma posição nos ares celestiais, em uma distância de 7 anos da terra, o arrebatamento acontecerá. O texto que nós lemos aqui diz que a voz de um arcanjo e ao som da trombeta de Deus acontece o arrebatamento. Trombeta na Bíblia, ela serve para avisar. É um aviso. Quando você vai para a antiga aliança, Deus faz muito uso dessas trombetas. Poderia ser um aviso de guerra, poderia ser um aviso para uma festa que estava para acontecer, um aviso para acontecer o Shabat, mas sempre quando se tocava, o som específico que era tocado anunciava a mensagem desejada. Aqui está dizendo que haverá um sinal antes do arrebatamento. Nós falamos sobre sinal hoje na ETD. Então haverá um sinal antes que aconteça o arrebatamento. Os cristãos ouvirão esse sinal. E esse sinal será tocado de dentro da cidade da Nova Jerusalém, a que está descendo. De lá o arcanjo tocará. Quando o arcanjo tocar, eu disse isso na ETD, Jesus da porta da cidade, ele vai olhar e vai dizer: vem. E quando ele disser vem, o Espírito Santo que está na igreja receberá o chamado e vai nos dizer: chegou o momento, é agora, não há mais tempo. Então seremos elevados ao céu. Será algo que é difícil de acreditar, mas aconteceu com Jesus. Em Atos dos Apóstolos, Jesus é elevado aos céus e uma nuvem cobre Jesus. E essa nuvem, ao cobrir Jesus, some diante dos olhos daqueles que estavam vendo. E aqui também disse sobre uma nuvem. Versículo 17: depois nós vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens. Entre nuvens. E essas nuvens não é essa que você vê nos céus. Não, porque Jesus não estará ali. Aquele texto que diz que todo olho o verá sobre as nuvens, todo o joelho o confessará, esse texto é na segunda vinda, não é para a igreja. Então esse entre nuvens é a mesma nuvem que veio buscar Jesus para levá-lo ao céu. E essa nuvem não é uma nuvem natural, é uma nuvem que está ao redor do trono de Deus. É a nuvem que é o transporte do trono de Deus. É o carro de Deus que veio buscar Jesus. E é esse mesmo carro que vai vir buscar a igreja nos ares, no céu. Porque para tirar daqui, acredito eu que será por intermédio de carruagens. Assim como foi o transporte do seio de Abraão para a eternidade. Carruagens entraram no seio de Abraão, estacionaram ao lado, e todos entraram nas suas carruagens e subiram aos céus. De uma forma muito semelhante, creio eu, que será assim também conosco. Em Atos 1, abra lá,
para confirmar para vocês que realmente Jesus foi elevado aos céus em uma nuvem, porque eu senti cheiro de incredulidade naquilo que eu falei. Então eu preciso provar na Bíblia para que essa incredulidade saia, a fim de que nós tenhamos esperança do arrebatamento. Atos 1, o versículo de número 9, que diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Deixaram de ver. Essa mesma nuvem, ela veio buscar Moisés e Elias no monte a qual Jesus se transfigurou. Mateus capítulo de número 17. Eu vasculhei os meus esboços no meu notebook ali, e no final Deus falou: vai para a Bíblia, porque é ali que o negócio está, não é nos seus esboços. Então, vamos lá. Versículo de número 5. Mas vamos ler do versículo 4 para que você entenda o 5. Mateus 17, versículo 4. O texto diz assim: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Versículo 4, perdão. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falando ele ainda, Pedro, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-o, aos discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Veja que o texto é muito claro, que no momento que Pedro está falando, uma nuvem se aproxima e envolve Elias e Moisés. E de dentro da nuvem sai uma voz: eis aí o meu filho. Significa que quem estava falando ali era quem? O pai. Então o próprio Deus desce no Monte da Transfiguração, envolvido numa nuvem que é o seu carro de transporte, e pega esses 2 homens e leva de volta para os céus. É essa mesma nuvem que veio buscar Jesus. É interessante que Daniel também viu isso. Vamos lá. Quem não gosta de Bíblia vai estar lascado hoje, porque nós vamos andar. Daniel 7. Daniel 7, não deu nem tempo de marcar esse texto. A hora que eu ia marcar, a Tatiana entregou o microfone para mim. Mas vamos lá. Daniel 7, versículo de número 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Aqui nós temos a descrição clara do trono de Deus, da plataforma do trono. Ele continua dizendo, versículo 10: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz, da insolente palavra que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito entregue para que queimasse. Do versículo 11 nós vamos para o versículo de número 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens. Vinha com o quê? Com as nuvens do céu, um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória, e o seu reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno,
que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ele está falando de quem aqui? De Jesus. E ele viu Jesus vindo em uma nuvem. E quando ele chega aos céus, ele é levado até o ancião de dias. No primeiro versículo que nós lemos, é dito que foi colocado uns tronos, ou seja, 2 tronos estavam na plataforma. O segundo trono era para Jesus sentar. E quando ele chega, ele sai do meio das nuvens e alguém pega ele e leva ele até o ancião de dias. Apocalipse capítulo número 5 mostra essa chegada de Jesus, agora ressurreto. Daniel está vendo algo que ainda iria acontecer. João, no capítulo 5, está vendo algo que já aconteceu. No capítulo 5 de Apocalipse, Jesus está chegando para assumir o seu trono. É interessante que, se você olhar no capítulo 4, a descrição de Jesus é a mesma do ancião de dias. No capítulo 1 é a mesma coisa: cabelo branco, olhos como chama de fogo, vestes brancas. É a descrição do ancião de dias, mostrando a divindade de Cristo. Essa mesma nuvem que trouxe Jesus, que levou Jesus até o trono, que veio buscá-lo lá no momento que ele estava conversando com seus discípulos, e essa mesma nuvem que buscou Moisés e Elias, é ela também que vai nos envolver nos ares celestiais quando nós somos arrebatados. O carro que veio buscar Jesus e Moisés e Elias é o mesmo carro que vai nos envolver nos ares celestiais. Eu não sei se você consegue crer nisso, mas eu creio com todas as forças da minha alma que em breve será tocado a trombeta e a voz será dita: vinde para cá, subi até mim. Eu tenho a plena certeza disso. Meu Deus. Voltando para Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14: pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Trará em sua companhia. A companhia é de quem? É de Deus, não é de Jesus. Eu disse aqui que Deus, Ele deseja que o seu povo esteja com Ele. É o desejo de Deus. Chegará um momento que Deus não vai aguentar mais esse desejo. Será tão ardente dentro do coração dele que ele vai dizer: chega, não dá mais, pode buscar, eu os quero na minha presença. Vou repetir aquilo que eu disse na ETD, porque muitos não estavam. A questão não é se você está na presença de Deus, a questão é se Deus quer você na presença dele. Essa é a questão. Você está aqui, é um ambiente de adoração e louvor. Tenho a plena certeza que o Espírito Santo está aqui. Mas mesmo você estando aqui, Deus pode não te querer aqui. Como assim? Exatamente assim. Mas Deus é amor? É. Como Deus poderia rejeitar alguém? Rejeitei Esaú e amei Jacó. A palavra mais correta é: odiei Esaú e amei a Jacó. A questão não é se Deus pode te rejeitar ou se pode te odiar. A questão é o que você pode fazer para que Deus te odeie. Essa é a questão. Porque Deus ser amor, é óbvio que Ele tem que odiar. Se Deus ama a vida, Ele tem que odiar a morte. Não tem como Ele amar as duas coisas ao mesmo tempo, filho. Se Deus ama crianças, Ele tem que odiar o aborto. Ponto. Isso é óbvio. E se eu sou cristão, filho dele, eu amo aquilo que Ele ama e odeio aquilo que Ele odeia. Portanto, cristão abortista não existe. Não existe. Artimanha de Satanás. E ele disse no texto: vai ser trazido na minha presença. Eu quero do meu lado, junto comigo, retornando àquilo que existia no Éden, aonde o homem estava na presença de Deus constantemente. E por causa do pecado, houve uma lacuna.
houve um abismo entre Deus e o homem. Agora Deus precisa romper esse abismo e trazer o homem de volta para a sua presença. E ele fez isso por intermédio de Jesus, pois o texto diz que é por intermédio de Jesus que nós seremos levados até ele. Não existe outro caminho que não seja Jesus. Ponto. Ah, Lucas, eu já sei disso. Já sabe, então por que ainda vive pecando? Já sabe por que ainda está com o conceito errado da palavra de Deus? Já sabe por que ainda insiste em dizer que o pregador está errado? Embora você não estude a palavra de Deus para confrontá-lo na palavra, é nos seus achismos. Se já sabe, por que não mudamos de vida? Por que ainda ansiamos pelo mundo? Por que ainda trabalhamos horas para o homem e não dedicamos tempo para Deus? Porque ainda trabalhamos 12 horas para o homem e 2 horas de culto é cansativo. 2 horas e meia, esse pregador não vai calar a boca não? Cadê a ordem de decência? Cadê o respeito? Se realmente cremos que Jesus é o caminho, por que ainda insistimos em andar no nosso caminho? Veio a irmã dizer aqui, tem pessoas na minha família que vivem dizendo que o controle da vida dela está na mão de Deus. Mas ela é assim, é assim, é assim. Como é que pode estar no controle na mão de Deus? Eu falei, o controle pode estar, mas as pilhas não estão. Não adianta você dar o controle sem pilha. Você dá o controle e fica as pilhas na mão e continua dominando a sua vida, achando que Deus está no controle. Besta. Só que Deus não é besta. Precisamos de fato olhar para nossas vidas e comparar com o Evangelho. Comparar com o comportamento que o Evangelho demanda para os seus seguidores. Existe uma mentalidade diabólica dentro de muitas igrejas, aonde aqui dentro ele é crente, ele se veste como crente, ele fala como crente, mas lá fora ele não é assim. Ele acha que lá fora ele não precisa levar o cristianismo. No trabalho dele, ele está quase nu. No trabalho dele, ele fala palavrão. No trabalho dele, ele é totalmente sensual. Mas aqui dentro não é, é comportado, não fala palavrão, não fala gíria. Mas lá fora fala, lá fora fala palavrão. Está errado isso. Se você é crente aqui, é crente em qualquer lugar. Ah, pouco importa o que os outros falam. Como é que é? Já vi que você não conhece Bíblia, filho. A Bíblia diz, se você fizer alguém pecar, é melhor você cometer um suicídio do que estar diante de mim no dia do juízo, disse Jesus. Como assim não importa o que os outros pensam de você? Você é crente. Paulo, a carta aos Romanos, capítulo número 2, ele diz assim, os que não são judeus estão blasfemando de Deus por causa de você que diz que conhece Deus, não tem um comportamento correto. Pessoas não querem se achegar a Jesus porque não conseguem ver motivos para isso em mim, que sou crente. Disse uma vez uma tal chamada mulher melão, é na época das mulheres frutas aí. Ela disse assim, eu prefiro ir para o inferno do que ser crente. É óbvio que ela não sabe o que é o inferno. Mas a questão é o seguinte, o que aconteceu na vida dela por intermédio de um crente que levou ela a pensar assim? A vizinha da frente odeia crente, porque uma crente adulterou com o marido dela. Como é que o seu comportamento não tem nada a ver com os outros? Como assim? Tudo aquilo que falaram de mal de Jesus era calúnia. Se é calúnia, agora se é verdade, filho, muda o seu comportamento. Porque senão, o arrebatamento para mim e para você não vai acontecer. Você vai ver pessoas sumindo ao seu redor e você parado no mesmo lugar. Pessoas procurando no céu, de onde é que está vindo esse barulho? Onde é que está vindo esse som? E você, o que você está falando? Não estou ouvindo nada. Exatamente. Teve um dia que aconteceu algo fantástico nessa igreja. O apóstolo estava pregando uma mensagem daquelas, e era noite de ceia. E no momento que ele entregou a ceia, um aroma muito agradável tomou conta do ambiente.
Eu olhei para minha esposa e falei, você está sentindo? Ela falou, tô, que cheiro gostoso é esse? Cheiramos o vinho para ver se está vindo ali, não era. Cheiramos o pão para ver se está vindo ali, não era. O apóstolo falou, quem não está sentindo um aroma na igreja? Muitas pessoas levantaram a mão dizendo que não estava sentindo. E ele falou, e quem está sentindo? Muitas outras também levantaram a mão dizendo que estava sentindo. Deus deu um sinal para a igreja naquele momento, segundo a mensagem está sendo pregada, mas nem todos sentiram. Por quê? Porque havia incredulidade no meio da igreja. Para aquele que é incrédulo, não há sinal. Disse isso na entender. Para aquele que é incrédulo, não vai ter sinal. O único sinal que vai ter, disse Jesus, é o sinal de Jonas. Se é incrédulo, o problema é seu. Olhe para Jonas. E o sinal de Jonas é juízo. Juízo. O texto continua dizendo: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos, os que dormem. Existe uma ordem na ressurreição. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois que ressuscitarem, os que estiverem vivos nos ares se encontrará com esses que já estão lá. No momento da ressurreição, corpos sairão do túmulo, assim como aconteceu no dia que Jesus morreu. O texto diz que túmulos se abriram e aqueles que estavam no Senhor, alguns deles ressuscitaram. E estes entraram na cidade logo depois que Jesus ressuscitou. O texto não fala mais o que aconteceu com eles. Nós não sabemos se morreram novamente ou se esses foram levados aos céus. Mas nessa semelhança vai acontecer em breve. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, a palavra de ordem vem do Senhor. É Ele que vai determinar quem é e quem não é. Pegou, está marcado. A marca do cristão é o Espírito Santo. Ele é o selo que garante o arrebatamento. Em Efésios diz que nós somos selados com o Espírito Santo. Se não há comunhão com o Espírito Santo, desculpa, você não será arrebatado. Rebeca só chegou até o seu amado Isaac porque atendeu corretamente as ordens de Eliezer. Se ela não tivesse obedecido o guiar do Eliezer até Elias, ela não teria chegado. Ela subiu no camelo e Eliezer pegou na corda e trouxe ela até até Isaac. Rebeca não fez nada, ela só teve o trabalho de montar. A minha ida até Jesus não há esforço meu, é somente obedecer. Ela não deu palpite, mas eu acho melhor ir por este caminho. Mas eu acho muito perigoso esse caminho que você está me levando. Não tem esse diálogo, não tem essa conversa. Ela simplesmente obedeceu. Jesus disse que o Espírito Santo viria para guiar todos à verdade. A palavra guiar, eu estou cansado de falar aqui, é pegar com a mão e conduzir a um destino. O Espírito Santo veio para fazer isso, nos pegar com a mão e nos conduzir. Se o pai está com um filho na sua mão, esse filho não vai errar o caminho, porque o pai está guiando. É aqui, quando o filho tenta correr, ele está seguro aqui, ele puxa o filho de volta, mas não sai. É assim que o Espírito Santo está fazendo com a igreja. Mas o problema é que às vezes eu mordo a mão do Espírito Santo para ele me largar. Assim como o filho rebelde faz com o pai. Chuta o pai, morde o pai, a fim de que o pai o largue, porque ele quer fazer do jeito dele. Quando é que eu faço isso com o Espírito Santo? Quando ele me orienta a fazer algo, eu disse, não,
Eu digo não. Eu digo, é difícil. Eu digo, não sei não se eu sou capaz de fazer. Tudo isso é indo contra o guiar do Espírito Santo. Mas é Ele que vai nos levar para o céu. Como é que eu vou dizer não para as ordens dele? Principalmente quando o não dele contrapõe a minha vontade. Eu não quero deixar de fazer isso, mas o Espírito Santo está dizendo, você precisa fazer. Tem algo na igreja hoje que é a luta de Deus desde o começo da humanidade, para tirar isso do meio do seu povo. Você arrisca um palpite, senhor Fernando? Você tem ideia do que seria? Não tem nem ideia. Oi? Vai arriscar não? A Bíblia chama de impureza. E quando a Bíblia coloca esse ponto de impureza na nova aliança, está falando de pecado sexual. E é desde o começo que Deus vem lutando com isso. Balaão deu a dica para o rei inimigo de Israel: você quer derrubar eles? Não tente bater de frente com a divindade deles, que é Yahvé. Você não vai conseguir, é muito forte. Então coloque Yahvé contra eles. De que forma? Coloque mulheres no meio deles, eles são fracos para isso. Eles vão coabitar com elas, como diz a Bíblia. Como está gravando, eu vou falar que vai fazer sexo, porque é complicado, né? Então, a pessoa se escandaliza, né? Você não pode, tomar cuidado. E isso foi o que o rei inimigo fez. Colocou mulheres sacerdotisas deles no meio do povo de Israel. E o povo de Israel cedeu. E hoje, a sexualidade está no ápice. A sensualidade está no ápice. Aonde você olha hoje tem algo sensual. Eu estive conversando com a minha esposa. Um comercial de cuecas. Você tem o objetivo de vender o quê? Cuecas. Para que mostrar o cara bombado? Só de cueca. O objetivo não é vender a cueca. Então ele pode muito bem pegar um manequim neutro e colocar a cueca no manequim neutro. Mas não, coloca um cara todo cheio de quadradinho na barriga. Não coloca um barrigudo não. Quadradinho na barriga, uns bíceps desse tamanho aqui, que se me der um soco eu fico desmaiado por uns 3 dias, certo? E mostra o cara. Lingerie, a mesma coisa. O comercial não é de lingerie? Por que não colocar um manequim totalmente neutro com a lingerie? Mas não, coloca uma mulher, toda bonitona. E isso é onde você olha, filho. As roupas totalmente sensuais, tanto para homens quanto para mulheres. Hoje os homens estão andando embalado a vácuo, apertado até o tutano. Era só as mulheres antigamente. Hoje tem homens andando leg. Não é homem, né? Mas enfim, tá lá. Tudo isso para envolver a nossa mente. O problema não é o mundo ser assim. O problema é que a igreja está adotando isso. E diz ainda, Deus não está preocupado com a minha roupa. Deus está preocupado com o meu? Com o meu? Só que o seu comportamento revela o que está no seu coração, filhão. A não ser que Jesus seja mentiroso. Porque ele disse que a impureza vem do... Ele disse, está escrito. Não gostou, vai conversar com ele. Ele disse, a impureza vem do coração. E impureza está ligado à sexualidade. É só você pegar a raiz da palavra impureza e você vai ver isso. E tudo isso vem para tirar o foco de Deus. Porque Deus não pode habitar no meio disso. E se eu vivo nessas condições, o Espírito Santo mais cedo ou mais tarde vai se retirar de mim. Porque ele tem falado várias vezes, muda isso, muda essas vestes, muda esse comportamento. Mas como ele tem falado através do pastor, através de um pregador meia boca que está em altar no momento, vem falando, mas eu acho que não é assim, eu acho que não é necessário. Esses dias eu passando no Instagram, eu até deixei de seguir, justamente por causa disso. Então, tinha uma moça fazendo uma live lá.
E ela foi ver o comentário, né? Que ela estava um pouco distante, ela foi ver o comentário na live. E ela abaixou um pouquinho. No que ela abaixou um pouquinho, tudo isso aqui ficou à mostra. Eu falei, vixe, foi lá, deixa eu descobrir. Você está numa live, filho. Quantas pessoas estão te vendo? E você está mostrando um decotão gigantesco? Como assim? Tu é crente? Tem que se comportar. Culto de doutrina agora? Não, é culto de vergonha na cara. Preciso mudar. Eu preciso ter um comportamento que glorifique a Deus. E quando a pessoa olha para mim, ela sinta vontade de ter Deus e não vontade de ter a mim. Entenda isso. O meu comportamento vai fazer com que a pessoa me queira e não queira a Cristo que eu sirvo. Como é que eu vou ser arrebatado dessa forma se eu estou dizendo não para as orientações do Espírito Santo? Quando ele diz, muda o comportamento, muda a sua forma de falar, muda esse negocinho de ficar assim, ó. Então, pelo amor de Deus, eu entendo que é inocente, é a sua forma, mas você já parou para pensar que às vezes faz isso com mulheres também, e o marido dela pode não gostar? E vai trazer confusão em casa? Nossa, mas isso é importante? Sim, crente. É detalhes. É os detalhes que te leva a ser um cristão igual a Jesus. Jesus quebrava protocolo? Quebrava. Não era costume o homem conversar com mulher, mas Jesus conversava. Mas você acha mesmo que Jesus conversava a essa distância de uma mulher? Você acha? Eu sei, difícil. Mas se eu quero viver isso aqui, segundo a ordem do Senhor, vem. Se eu quero viver isso aqui, eu preciso ser crente. Falei na ITD hoje, os sinais estão aí, mas a igreja não está olhando para os sinais. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. É o encontro, está marcado. Eu não sei a data, eu não sei a hora, mas Ele já sabe. Ele já sabe a data. Não, Lucas, mas Ele disse que não sabe a hora, nem os anjos. Ele não sabia sendo homem, mas lá Ele já sabe. Agora Ele é Deus, em plena divindade, fazendo uso da sua onisciência. Agora Ele sabe. Ele só ainda é submisso à ordem do Pai. Está aguardando Ele dizer, pode buscar. Assim como Abraão disse para Eliezer, eu preciso que você busque uma esposa para o meu filho, na terra dos meus parentes. Se ela não quiser vir, não tem problema, deixa ela lá, mas o meu filho não vai retornar para aquela terra. Se eu quero viver um ano de levantamento, eu vou precisar mudar muito meu comportamento. Se eu verdadeiramente quero ser levantado, eu vou precisar mudar muito os meus comportamentos. Falo de Lucas Camargo, eu não sei você. Eu vou precisar mudar muito meu comportamento. Se eu quero viver um mês de livramento, eu vou precisar mudar meu comportamento. Porque não tem como Deus te livrar de um assalto, sendo que você vive em um lugar que é propício para o assalto. Você se atreve a ir lá sempre. Você não precisa, mas você passa por lá, porque é o caminho mais rápido para o fim que você quer chegar. Não, mas Deus vai me livrar, disse Jesus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Se eu quero livramento da Covid, não fique andando no Brás sem máscara, filho. Você quer livramento, mas você também está lá sem máscara. Você também está lá sem vacina, porque você acha que a vacina vai te tornar um jacaré. Você não tomou ainda. Não vai tomar a terceira dose porque você está com medo de virar um crocodilo, não sei. Anda sem máscara, como é que Deus vai te livrar? Não vai. Se eu quero livramento, eu tenho que fazer por onde? Primeira coisa, obedecer. Eu preciso obedecer a Deus.
obedecendo a Deus, então vem livramentos. Se eu quero usufruir da unção que Ele me deu, se é que me deu no mês passado, eu vou precisar mudar meus comportamentos. O texto continua dizendo: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quanto tempo que vai durar a nossa permanência com Ele? Só para sempre. Só para sempre. Eu vou repetir, é só para sempre. É só para sempre. Aqui você tem momentos com Ele. Aqui você tem experiências com Eles momentâneas, aonde você ouve a voz dEle, aonde às vezes você se sente abraçado por Ele, aonde às vezes você se sente confortado por Ele, consolado por Ele, mas é momentâneo. Ao sair lá para fora, você sente todo o impacto novamente do pecado, todo o impacto novamente das trevas, mas chegará um dia que toda lágrima, quantas lágrimas? Toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, que a dor não existirá mais, que essa necessidade desenfreada de reconhecimento não existirá mais. Haverá esse dia está chegando. Eu sinto o preparar dos cavalos da carruagem. Oh, aleluia. Eu sinto o bater das patas do cavalo nos ares celestiais. Eu sinto o relinchar dos cavalos. Eu sinto Cristo olhando para o Pai, dizendo: é agora. Ele diz: ainda não. Ele olha de novo: é agora. O Pai ainda diz: ainda não. Mas eu quero ir, aguarde mais um pouquinho. Por quê? Porque ainda tem alguns que precisam ser salvos. Eles estão sendo teimosos, mas ainda há misericórdia. Aguarde. Esse momento aqui é um momento de reflexão, a fim de manifestar misericórdia para aqueles que precisam e manifestar esperança para aqueles que estão firmes em Cristo Jesus. Aguarde mais um pouquinho, porque Ele vem. Em breve será ouvido. Aí vem o esposo. Não é noivo, é esposo, porque já está casado, é esposo. Aí vem o esposo. Se preparem para junto com ele entrar nas bodas celestiais. Aí vem o esposo. Apocalipse capítulo 19. Meu Deus, roubaram da minha Bíblia. Calma aí, achei. Roubaram não, tá aqui. Apocalipse 19. Segura Apocalipse 19, vamos para Salmo 45. Meu Deus do céu, que coisa linda. Versículo 1, Salmo 45. De boas palavras transborda ao meu coração, ao Rei consagrado, o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Essa é a noiva conversando com o seu noivo depois que o vê. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Versículo 4. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração do inimigo do rei.
os povos caem submissos a ti. Amargedon. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre cetro de equidade e o centro do teu reino. Amas as justiças e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de corda que te alegram. Jesus no Getsemane estava com uma roupa cheia de sangue, um cheiro horrível, mas agora na eternidade as vestes dele estão com cheiro de mirra, aloés e acácia. E agora ele não está mais numa cruz, mas sim um palácio de marfim, acompanhados de instrumentos. Canções estão sendo entoadas na eternidade. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. A rainha já está sentada, a igreja já está ao lado. Ouve, filha, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclinar-te perante ele. A ti verás, filha de Tiro, trazendo donativos. O mais rico do povo te pedirão favores. Aqui já está falando do milênio. O momento que a igreja estará ao lado de Cristo e o povo vai vir para trazer ofertas e pedir favores. Esse é um salmo messiânico por completo. Em roupagens bordadas conduzem-ne perante o rei. As virgens, as suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Em roupas bordadas conduzem perante o rei. As virgens, lembra das 10 virgens? Não é a igreja as 10 virgens, é os 5 ministérios. E os 5 ministérios estarão acompanhando a igreja. Se eu me manter firme até lá, eu não só farei parte da igreja, mas eu também estarei conduzindo ela, porque eu faço parte de um dos 5 ministérios, sou mestre. Se eu me permanecer firme até lá, se o pastor se permanecer firme até lá, se o evangelista, se o apóstolo, se o profeta serão a dama de honra da igreja. Meu Deus, como eu anseio por isso. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais serão os teus filhos, os quais fará príncipes por toda a terra. Tem uma tradução que diz: bordadas com roupa de ouro, bordadas com ouro. A veste da noiva no dia do casamento não será vestes brancas, mas será vestes bordadas de ouro. Que coisa fantástica. Por que bordadas de ouro? Ouro fala da glória de Deus. A igreja naquele dia será transformada. 1 Coríntios capítulo 15, será transformada. O corruptível será transformado em incorruptibilidade. Aquilo que era mortal se tornará imortal. E para entrar na glória de Deus não basta ser imortal, precisa ser glorificado. Glorificado vem de glória. Glória fala do revestimento da luz de Deus. A igreja será revestida pela luz de Deus por completa. Assim como Adão era no Éden, revestido com a luz de Deus, para que ela possa pisar nos palácios de marfim, no reinado do seu amado, a fim de que ela possa então, vestida com essa roupa fantástica, totalmente limpa, abraçar o seu amado, estar com o seu amado. E quando ela pisar, uma marcha nupcial será tocada, que é os cânticos que está sendo tocado naquele momento que nós lemos lá. A partir daí acontece muitas coisas. Então vai acontecer Apocalipse 19. Versículo 11. Vi o céu aberto. Ele viu o quê? Todas as vezes que os homens de Deus viram o céu aberto. Apocalipse 19, versículo 11. Todas as vezes que os homens de Deus viram o céu aberto, só duas coisas saíam de lá: ou era bênção, ou era juízo.
Aqui vamos ver o que é, se é bênção ou se é juízo. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muito diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Então ele não será mais conhecido como Yeshua. Não será mais Yeshua, porque a palavra Yeshua na verdade é um título e não um nome próprio. Yeshua quer dizer salvação. Então não será mais conhecido por esse nome. É um nome diferente que somente ele conhece. E é interessante que ele também nos dará um nome que nós não conhecemos no momento, mas já existe um nome reservado para cada um de nós lá, na semelhança do dele. Agora veja, escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Agora já não é mais bordado de ouro, agora é branco e puro. E vem montado em cavalos brancos. Se tem uma coisa que Deus tem a perder de vista no céu, são cavalos, e de várias cores, mas o que ele mais gosta é o branco, porque o branco fala de justiça, o branco fala de paz, e aqui o branco fala de implantação do reino de Cristo. Veja só, sai da sua boca uma espada afiada para com ele ferir as nações. Então aqui está falando de juízo. Ele vai ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Entenda, o milênio não será moleza. O milênio não será deitar debaixo de uma sombra com coco geladinho. O texto é muito claro em dizer que ele vai reger as nações com cetro de ferro. Isso diz que será um rei que não terá misericórdia. Se veio prestar culto, será recebido. Se não veio, será ajuizado. Zacarias fala muito bem sobre isso. A igreja está tranquila, porque a igreja aceitou os conselhos do Espírito Santo e foi arrebatada. Então agora ela não precisa passar por esse milênio. O milênio é a última chance para ser salvo. Mas para chegar até o milênio é necessário passar pelo anticristo, que não será nada fácil. Antes, agora, nesse momento, basta somente crer em Jesus Cristo e resistir às suas necessidades, às suas mazelas. Diga-se de passagem, muitos de nós quebramos jejum por causa da fome, quebramos jejum porque não prestamos atenção que estamos falando de jejum e colocamos algo na boca e falamos: meu Deus, por que eu quebrei o jejum? Isso significa que eu não estava dando atenção para aquilo que estava fazendo, não estava sendo verdadeiro naquilo que estava fazendo, porque como você vai esquecer de algo que é tão importante? Se esqueceu, colocou na boca porque não é importante. Se nós quebramos algo tão simples, por coisas tão simples, imagina a grande tribulação. Tu acha que tu vai aguentar? Para aquele que tem filhos, vê uma pessoa colocar uma arma na cabeça do teu filho e dizer: nega Jesus, ou eu mato teu filho. Você acha que você vai aguentar? Se conseguir passar, tem um milênio. E o milênio não vai ser moleza. Por quê? Porque não quis Jesus na graça. Você acha que no milênio vai ter graça? Onde você peca e está tranquilo, no milênio se cumprirá o versículo: a alma que pecar, essa. Hoje você peca, você não morre. Ou eu estou errado? Quando você peca, você morre? Você está vivo aqui, né? Você já pecou hoje? Acho que já, né? Deve ter me xingado já várias vezes, tribulado, falando essas vezes. Se não fez, eu acabei de pecar porque eu julguei ela, tá? E não morri. Certo? Agora, o texto é mentiroso? Não, existe um momento para se cumprir. E o momento é milênio. A alma que pecar, essa morrerá. Cadê a misericórdia? É o que está escrito aqui. E ele não nos chamou para o dia da ira. Ele vai nos tirar antes. Ele não nos chamou para o dia da ira. Ele vai nos tirar antes.
Qual é o pai que deseja que o seu filho sofra? Não existe isso, filho. Desculpa para quem acredita que não vai ter arrebatamento. Boa sorte para você. Só quero que você pare para pensar. Se você quebra os seus propósitos com Deus por coisas tão pequenas, você acha mesmo que você vai passar pela tribulação? Mulheres grávidas que não negam a Jesus, sofrendo um aborto pelos carrascos de Satanás, arrancando um menino vivo de lá dentro. Você acha? Porque Jesus disse isso. Ai das grávidas naquele dia. Tá? Ai das grávidas. Se você pretende ficar grávida agora, então fique crente de verdade para que você suba. Porque se você ficando grávida agora e permanecer aqui, depois do arrebatamento, não vai ser boa coisa para você. E o texto de 1 Tessalonicenses termina assim: consolai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras. O que eu estou falando para vocês aqui é para te confrontar no seu dia a dia e para te trazer consolo, que se você for fiel, você será chamado para estar com Ele. A nossa esperança é: assim como Cristo ressuscitou, eu também ressuscitarei naquele dia. E assim como Ele foi elevado aos céus e escondido em uma nuvem, assim também eu serei. Seja na ressurreição, ou seja na transformação do corpo para o arrebatamento. Mas uma das duas, eu estarei lá. Não importa a forma, não importa se é passando pela morte ou sendo arrebatado. A esperança é essa: Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar. As moradas já estão prontas, as casas já estão todas adequadas para receber os seus moradores. Ele vem nos buscar. Eu não sei se você está interessado nisso. Eu não sei se você anseia por isso, ou se você ainda prefere que Ele espere mais um pouco para você se case, talvez, para que você faça uma faculdade, talvez, para que você cumpra alguns propósitos, talvez. Eu não sei. Uma vez uma pessoa disse para mim, quando eu disse para ela assim: Jesus vai arrebatar a igreja em breve, ela disse assim: eu espero que não, porque eu ainda não vivi o que eu desejo viver aqui. Esse é um comportamento de alguém que não conheceu o céu por dentro. Não conheceu o céu por dentro porque não quer. Aqui está revelado o céu por dentro. E aqui também está revelado o Hades por dentro. Você escolhe para onde você quer ir. Aqui está revelado as duas partes da eternidade: trevas densas e luz para sempre. Está aqui. Dificilmente você vai me ouvir pregar e não bater nessa tecla. O problema é eu não querer conhecer. O problema é eu dar desculpas para adquirir o conhecimento. Desculpas a perder de vista. Um é porque não consegue levantar cedo. O outro é porque disse que não tem dinheiro. E o que diz que não tem dinheiro, você fala: mas você tem uma de graça. Mas eu não consigo levantar cedo. É difícil. Ah, mas eu faço os meus devocionais em casa. O seu devocional em casa não te confronta no seu caráter, porque você vai naquilo que é agradável você ler. É aula que te confronta no seu caráter. É numa escola teológica, é numa faculdade teológica. É nos cultos como esse que confronta o teu caráter. Nos seus devocionais em casa, você vai numa palavra de esperança, numa palavra de consolo, numa palavra de ânimo. Mas você nunca vai numa palavra de juízo que fala que você não presta, que você não é nada, e que se você não mudar é o inferno ao seu lugar. Você não vai nessas palavras. Você não vai, filho, esquece. Tanto não vai que você já pega até aqueles aplicativos de devocionais. Que aplicativo bonitinho aqueles? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda coloca a tradução errada aí, os infelizes. Faz o devocional em cima disso. Faz um devocional em cima de Apocalipse 19. Faz um devocional em cima de Mateus capítulo número 15, onde Jesus fala
das impurezas que vêm do coração, quero ver fazer. Quero ver buscar as raízes da palavra, bonitinho, e olhar para a sua vida. Eu estou cometendo essa impureza aqui. Porque a impureza, ela não fala de ação, ela fala de intenção. Você pode não ser um adúltero, mas a intenção é adúltera. Você pode não fornicar, mas a sua intenção é de fornicar. O desejo arde dentro de você. Impureza. Mas o devocional, não. Como é que eu quero agradar a Deus dessa forma? Não tem como, filho. A única forma de agradar a Deus é ser de acordo com aquilo que Ele planejou que eu fosse desde a eternidade. E a única forma de eu saber isso é conhecendo, é estudando, é buscando, é me empenhando, é através de jejum, é através de oração. Mas para tudo isso nós colocamos obstáculos. Que esses obstáculos caiam da sua vida hoje. Eu vou dizer, Deus não vai tirar esse obstáculo de você. É você que precisa tirar. É você que precisa vencer a sua carne, vencer os seus desejos, vencer os seus conceitos errados. É você que precisa. É eu que preciso. É eu que preciso deixar de ser preguiçoso. E quando acordo no meio de madrugada com sede, em vez de voltar a dormir e orar. Nesse calor, quantos de nós não acordamos na madrugada para tomar água e não oramos? Voltamos para a cama para dormir. Por que eu já não aproveito que eu acordei e vou orar? E é interessante que alguns de vocês, eu acredito eu, que já acordou com sede, bateu a mão do relógio, 3 horas da manhã em ponto. Ou não? Eu já. E eu voltei a dormir. E a hora que eu deitar, colocar a cabeça, vi um pensamento. Por que não orou? Será que esse pensamento foi meu? Será que foi só a minha consciência falando? E eu continuei dormindo. Nossa, o Espírito Santo não tirou seu sono? Não, o problema é de quem? É meu. É eu que não quis orar. O Espírito Santo não precisa da minha oração. É eu que preciso orar. Entenda. Eu acho que por mais dura que essa palavra esteja sendo para nós hoje, se você quiser pegar ali, você pode pegar. Você vê esboços que faria você jogar a cadeira para cima. Mas não foi isso que Deus mandou falar. Ele mandou pegar a Bíblia. E você vai ver que não tem anotação nenhuma aqui. Fluiu. É para nos confrontar realmente. No nosso cristianismo. Na nossa forma de pensar. Na nossa forma de agir. Porque senão, o que nos aguarda é grande tribulação. Mas o que Ele tem é vida eterna ao lado dele. Não é grande tribulação. O que Deus mais anseia, já disse aqui, é que a gente esteja do lado dele. E você, o que tem ansiado ultimamente? Qual é o seu anseio ultimamente? A eternidade ou as coisas do mundo? Deus te abençoe.